Há nomes na Bíblia que aparecem com força, repetidos muitas vezes, lembrados em sermões e estudos. E há nomes que surgem rapidamente, quase como um sussurro entre linhas, mas que carregam dentro de si uma história capaz de mudar a forma como enxergamos o agir de Deus. Hoje eu quero que você pense em uma pergunta. Quantas pessoas sustentaram a missão de Jesus sem jamais buscar reconhecimento? Quantas caminharam perto do milagre, mas permaneceram invisíveis aos olhos da maioria? Entre esses nomes discretos está Joana, mulher de Cusa. Talvez você já tenha lido esse nome e passado adiante sem perceber a profundidade que ele carrega. Afinal, quem era essa mulher? O que fazia alguém ligado ao palácio de Herodes entre os seguidores de Jesus? Como uma pessoa cercada por poder, influência e estabilidade teria escolhido um caminho tão diferente? A história de Joana começa em um cenário improvável. Ela não vivia à margem da sociedade. Não era uma desconhecida do seu tempo. Joana estava ligada ao centro das decisões políticas, casada com Cusa, administrador de Herodes Antipas. Isso significa que ela convivia com o ambiente do poder, com a organização do palácio, com os interesses de uma corte que muitas vezes se colocava em oposição à mensagem de Jesus. Imagine por um instante o contraste. De um lado, corredores ornamentados, compromissos formais, a expectativa de manter aparência e posição. Do outro, um mestre itinerante que caminhava entre aldeias, ensinava sobre humildade, misericórdia e um reino que não se construía com riquezas. Esse contraste não é pequeno. Ele cria uma tensão silenciosa que nos faz perguntar: o que poderia levar uma mulher como Joana a mudar de direção? As Escrituras não contam todos os detalhes da sua vida, e talvez isso seja proposital. Deus nem sempre revela tudo, mas deixa pistas suficientes para que percebamos a profundidade da transformação. Joana não é apresentada primeiro como uma líder pública, nem como alguém em busca de destaque. Ela surge como alguém que foi alcançada, e isso já nos diz muito. Há algo profundamente humano nisso. Muitas vezes, as histórias mais marcantes não começam com grandes decisões, mas com encontros inesperados. Pessoas que vivem em ambientes aparentemente estáveis podem carregar perguntas silenciosas, dores invisíveis ou um vazio que nenhuma estrutura externa consegue preencher. Talvez Joana já conhecesse o peso de uma vida sustentada por aparências. Talvez já tivesse percebido que o conforto não resolve tudo. E é justamente aqui que sua história começa a se tornar inspiradora. Porque Deus não escolhe pessoas apenas pela posição que ocupam, mas pela abertura do coração. Em um mundo onde muitos buscavam proximidade com o poder, Joana encontrou algo maior do que o poder humano. Antes de continuarmos, se essa mensagem já está falando com você, aproveite este momento para se inscrever no canal, deixar o seu like e compartilhar este vídeo com alguém que precisa ser lembrado de que Deus também escreve grandes histórias através de pessoas aparentemente comuns. Isso ajuda muito o canal a crescer e permite que mais pessoas sejam alcançadas. Também quero compartilhar uma novidade. Agora o canal tem um grupo no WhatsApp, onde você receberá meditações matinais exclusivas, notificações de novos vídeos e outras bênçãos especiais. O link para participar está no primeiro comentário fixado. Não deixe de entrar e fazer parte dessa comunidade de fé. Agora, volte comigo para a história. Ainda não sabemos tudo o que Joana viveu, mas sabemos que algo a marcou profundamente. Algo tão forte que a fez sair da posição confortável onde estava e caminhar ao lado de Jesus. E é justamente esse momento decisivo que vamos começar a entender melhor a partir daqui. Porque antes de se tornar seguidora, Joana era uma mulher dividida entre dois mundos. E o próximo capítulo revela o que existia por trás das portas do palácio. Do lado de fora, a vida de Joana parecia perfeita. O palácio funcionava como um mundo próprio,
onde tudo tinha ordem, protocolo e aparência. As pessoas sabiam o que dizer, como se portar e quais alianças manter. Como esposa de Cusa, administrador de Herodes Antipas, Joana ocupava uma posição respeitada. Havia segurança, influência e acesso a recursos que muitos jamais conheceriam. Mas nem sempre aquilo que é admirado por fora corresponde ao que é vivido por dentro. A rotina do poder cobra um preço silencioso. Entre banquetes, reuniões e conversas calculadas, havia também o peso das expectativas. Uma mulher naquele ambiente precisava preservar a imagem da família, manter discrição e aceitar as regras não escritas que sustentavam a corte. É possível imaginar Joana observando tudo ao redor e percebendo que, apesar do brilho, algo faltava. A política mudava rapidamente, alianças eram frágeis e a paz dependia de conveniências. O ambiente que parecia sólido era, na verdade, instável. E quando a alma começa a perceber essa fragilidade, nasce uma inquietação difícil de ignorar. As Escrituras não descrevem em detalhes seus sentimentos, mas o que acontece depois sugere que havia uma busca interior. Talvez perguntas silenciosas. Existe algo além disso? A vida se resume a manter status e aparência? Onde encontrar sentido que não dependa de posições ou títulos? Enquanto isso, rumores sobre um mestre galileu se espalhavam. Jesus não era apenas mais um pregador. Pessoas falavam de curas, de palavras que alcançavam o coração e de uma autoridade diferente, não baseada em força política, mas em verdade e compaixão. Para alguém ligado ao palácio, ouvir sobre Jesus significava também ouvir sobre controvérsia. Seu nome causava admiração em uns e resistência em outros. Joana, de alguma forma, tomou conhecimento dessa mensagem. Talvez por relatos de servos, talvez por conversas que circulavam nos corredores, talvez por histórias que chegavam de aldeias vizinhas. O que importa é que a notícia começou a atravessar as paredes do palácio e tocar algo dentro dela. Há momentos em que Deus nos encontra exatamente onde estamos, sem exigir que primeiro abandonemos tudo. Ele começa despertando perguntas. E perguntas sinceras abrem caminho para a transformação. Mesmo rodeada de conforto, Joana começou a perceber que o coração humano não se satisfaz apenas com estabilidade externa. O vazio espiritual não desaparece com privilégios. Pelo contrário, às vezes ele se torna ainda mais visível quando tudo parece estar no lugar. Esse contraste prepara o terreno para a virada da história. Porque Deus costuma agir quando a pessoa já percebe que precisa de algo maior do que o mundo pode oferecer. E no caso de Joana, essa necessidade se tornaria evidente através de um momento inesperado. Em breve, sua vida deixaria de ser definida pelo ambiente do palácio. Uma experiência pessoal iria quebrar a distância entre ela e aquele mestre que caminhava entre o povo comum. Há momentos na vida em que tudo parece seguir o mesmo ritmo, até que algo inesperado rompe a rotina e nos obriga a olhar para dentro. Para Joana, esse momento chegou quando sua história deixou de ser apenas a narrativa de uma mulher ligada ao palácio e passou a ser a história de alguém profundamente tocada por Jesus. As Escrituras não detalham todas as circunstâncias, mas Lucas registra que Joana estava entre as mulheres que haviam sido curadas por ele. Essa pequena informação abre uma janela poderosa para entendermos a transformação que aconteceu. Não sabemos exatamente qual era a enfermidade ou a dor que ela carregava. Pode ter sido algo físico, emocional ou espiritual. O que sabemos é que a experiência foi suficientemente marcante para mudar o curso da sua vida. Em uma época em que muitas limitações eram aceitas como destino, encontrar alguém que não apenas ensinava, mas restaurava pessoas era algo extraordinário. Imagine o contraste daquele encontro. De um lado, o mundo do palácio, onde soluções vinham por influência, recursos e estratégias humanas. Do outro,
Jesus que se aproximava das pessoas com compaixão e poder, enxergando além das aparências. Joana não foi tratada como alguém importante por causa do status do marido. Diante de Cristo, ela era simplesmente uma pessoa necessitada de cura e também alguém amada. Quando Jesus tocava vidas, não oferecia apenas alívio momentâneo. Ele devolvia dignidade, propósito e direção. A cura de Joana não foi apenas um evento isolado, mas o início de um novo caminho. O coração que antes buscava respostas no ambiente do poder encontrou descanso em algo maior que o poder humano. É interessante perceber que muitas histórias bíblicas seguem esse padrão. Primeiro vem o encontro, depois vem a decisão. E com Joana não foi diferente. Ser curada significava olhar para a própria história sob uma nova luz. Aquilo que antes parecia suficiente já não tinha o mesmo peso. O que Jesus oferecia não cabia dentro das estruturas que ela conhecia. Talvez tenha sido um processo interno, uma decisão amadurecida em silêncio. Seguir Jesus não era apenas admirar de longe. Significava mudar prioridades. Para alguém da sua posição, isso poderia trazer questionamentos e até incompreensão. Ainda assim, Joana escolheu caminhar na direção daquele que a havia restaurado. A gratidão costuma produzir movimento. Quem experimenta graça de forma profunda dificilmente permanece no mesmo lugar. Joana não apenas recebeu algo de Jesus, ela respondeu com entrega. A partir daquele momento, sua identidade já não estaria presa ao palácio, mas ao caminho que agora começava. Essa virada nos ensina algo importante. Deus, muitas vezes, transforma histórias a partir de experiências pessoais que ninguém além da própria pessoa consegue medir plenamente. Os outros talvez vissem apenas uma mudança externa, mas Joana sabia o que havia acontecido dentro dela. E é exatamente aqui que a narrativa ganha nova profundidade, porque a história de Joana não termina na cura. Ela passa a fazer parte ativa do ministério de Jesus, não como espectadora, mas como alguém que decide servir. Depois do encontro com Jesus, a história de Joana não seguiu o caminho da espetacularização. Ela não aparece disputando espaço, nem buscando reconhecimento público. Pelo contrário, seu nome surge em um contexto que revela algo profundamente bonito: o serviço silencioso. Lucas registra que Joana, junto com outras mulheres, ajudava a sustentar o ministério de Jesus com os próprios recursos. Esse detalhe, aparentemente simples, revela a profundidade da transformação que havia acontecido dentro dela. Seguir Jesus significava mais do que acreditar em suas palavras. Significava participar ativamente da missão. Na prática, isso incluía apoiar as viagens, contribuir com provisões e tornar possível que a mensagem alcançasse mais pessoas. Enquanto muitos olhavam para os milagres visíveis, havia quem servisse nos bastidores, garantindo que o caminho continuasse aberto. Para Joana, essa escolha tinha um peso especial. Ela vinha de um ambiente onde recursos eram sinal de status e poder. Agora, seus bens ganhavam novo significado. Aquilo que antes representava posição social tornava-se instrumento de serviço. Essa mudança revela um princípio espiritual poderoso. Quando o coração é transformado, até aquilo que possuímos passa a ter um propósito diferente. É provável que essa nova vida trouxesse desafios. A decisão de apoiar Jesus podia gerar perguntas, especialmente por causa da ligação de seu marido com o palácio de Herodes. Ainda assim, Joana permaneceu firme. O texto bíblico não destaca discursos dela, mas destaca ações concretas. E muitas vezes são as ações silenciosas que sustentam as maiores obras. Há algo profundamente atual nisso. Em toda a comunidade de fé, existem pessoas que aparecem e pessoas que sustentam. Nem todos estão no centro da cena, mas cada gesto de apoio, cada ato de generosidade e cada serviço discreto faz parte daquilo que Deus está construindo.
Joana nos lembra que fidelidade não precisa de holofotes para ser valiosa. Também é importante perceber que Jesus acolhia diferentes histórias ao seu redor. Entre os discípulos havia pescadores, cobradores de impostos, pessoas simples e também alguém como Joana, ligada ao ambiente político. O reino de Deus não era limitado por origem social. O que importava era a disposição do coração. Com o passar do tempo, Joana não era apenas alguém curada, ela se tornava alguém comprometida. Seu caminho agora caminhava junto ao de Jesus, compartilhando alegrias, ensinamentos e também tensões crescentes. Porque seguir o Mestre significava aproximar-se de um momento em que tudo seria colocado à prova. À medida que a mensagem de Jesus se espalhava, também aumentava a oposição. O que começou com esperança e milagres, lentamente avançava em direção a dias difíceis, e é nesses momentos que a verdadeira fidelidade se revela. Seguir Jesus era emocionante enquanto as multidões se reuniam, os milagres aconteciam e a esperança parecia crescer a cada dia. Mas a caminhada da fé não é feita apenas de momentos de celebração. Para Joana, chegou o tempo em que tudo aquilo que havia aprendido seria testado em silêncio, dor e incerteza. O mesmo caminho que antes estava cheio de entusiasmo, agora conduzia para Jerusalém, onde os conflitos se tornavam cada vez mais intensos. As autoridades religiosas observavam Jesus com desconfiança. O ambiente político ficava tenso. Rumores se espalhavam, alianças mudavam, e o clima de expectativa dava lugar a uma pergunta que ninguém queria fazer em voz alta. O que aconteceria se tudo desse errado? Para alguém que já havia vivido entre o poder humano, Joana conhecia bem como as estruturas podem se voltar contra quem ameaça a ordem estabelecida. Ainda assim, ela permaneceu próxima. O texto bíblico não descreve grandes falas suas, mas sua presença entre as mulheres que continuaram acompanhando Jesus revela coragem. Quando muitos começaram a se afastar por medo, dúvida ou confusão, Joana escolheu permanecer. A fidelidade nem sempre faz barulho. Muitas vezes ela se manifesta simplesmente em não ir embora. Imagine o peso emocional daqueles dias. O mestre, que falava de amor e reino, agora era alvo de acusações. O mesmo Jesus, que havia curado, restaurado e acolhido, parecia caminhar voluntariamente para o sofrimento. Para quem o seguia, era difícil entender. A fé precisava existir, mesmo sem explicações completas. Há um tipo de fé que nasce nos milagres e outro que amadurece no silêncio. Joana já havia experimentado o primeiro quando foi curada. Agora, ela estava vivendo o segundo. Permanecer não significava ausência de medo, mas decisão de confiar apesar dele. Esse é um dos aspectos mais profundos da sua história. Ela não aparece como alguém sem emoções, mas como alguém que não deixou as emoções definirem seu compromisso. Quando os acontecimentos culminaram na crucificação, o cenário parecia de derrota total. Muitos sonhos desmoronavam junto com a esperança de quem acreditava que Jesus mudaria tudo de maneira imediata. Para os olhos humanos, era o fim. E justamente nesse momento, a presença silenciosa das mulheres ganha destaque. Enquanto alguns discípulos se escondiam, elas observavam, choravam e permaneciam. Joana estava entre aquelas que não abandonaram completamente a cena, mesmo sem saber o que viria depois. Isso revela uma força espiritual extraordinária, a coragem de estar presente quando não há respostas. Talvez esse seja um dos maiores ensinamentos desse capítulo. A fidelidade verdadeira não depende apenas de compreender o plano inteiro. Às vezes, ela consiste em dar o próximo passo, mesmo sem enxergar o final da história. A noite da dor parecia longa. O silêncio do sábado carregava perguntas difíceis, mas Deus estava prestes a revelar que a história ainda não havia terminado. O silêncio daquela manhã parecia diferente.
Depois de dias marcados por dor, perda e perguntas sem resposta, Joana caminhava com outras mulheres carregando aromas para honrar o corpo de Jesus. Era um gesto de amor e fidelidade. Não havia expectativa de milagre, apenas o desejo de oferecer o último cuidado. A esperança, para muitos, havia sido enterrada junto com ele. As ruas ainda guardavam o peso dos acontecimentos recentes. Jerusalém despertava lentamente, mas dentro do coração daquelas mulheres havia uma mistura de tristeza e coragem. Elas não estavam ali por obrigação, mas porque o amor permanece mesmo quando tudo parece terminado. Joana, que havia deixado para trás o conforto do palácio para seguir Jesus, agora caminhava rumo a um sepulcro, sem imaginar que seria testemunha do maior anúncio da história. Ao chegarem, algo inesperado interrompeu a rotina do luto. A pedra estava removida, o túmulo vazio. O choque daquele momento não pode ser medido apenas pelas palavras. Era como se o mundo tivesse parado por um instante. Onde estava o corpo? O que havia acontecido? As perguntas se acumulavam e o coração oscilava entre medo e confusão. Então veio a mensagem que mudaria tudo. Os mensageiros anunciaram que Jesus havia ressuscitado. Aquele que parecia vencido pela morte estava vivo. O que parecia fim era, na verdade, um novo começo. Joana ouviu essas palavras não como teoria, mas como alguém que havia caminhado desde a cura até a cruz. Cada etapa da sua jornada agora ganhava sentido. O Evangelho de Lucas registra que Joana estava entre as mulheres que levaram essa notícia aos discípulos. Esse detalhe é profundamente significativo. Em um tempo em que a voz feminina raramente era valorizada como testemunho público, Deus escolheu justamente essas mulheres para anunciarem a maior esperança da fé cristã. Joana, antes ligada aos corredores do poder humano, agora carregava a mensagem do poder divino sobre a morte. Imagine a força desse contraste. A mulher que viveu entre estratégias políticas agora testemunhava um reino que não podia ser controlado por nenhum império. A discípula silenciosa dos bastidores tornava-se portadora de uma notícia que atravessaria gerações. A história de Joana nos ensina que Deus vê aquilo que muitas vezes o mundo ignora. Ela não foi lembrada por discursos longos, nem por posições de destaque, mas por fidelidade constante. Foi curada, decidiu seguir, serviu com generosidade, permaneceu nos dias difíceis e, no momento certo, foi honrada com a missão de anunciar esperança. Essa trajetória fala diretamente ao coração de quem muitas vezes acredita que sua vida é comum demais para ter impacto. Joana mostra que Deus escreve histórias profundas, com pessoas dispostas a dizer sim, mesmo sem saber todos os detalhes do caminho. Talvez você também esteja vivendo um momento em que o cenário parece silencioso ou incerto. A história de Joana lembra que o silêncio não significa ausência de Deus. Muitas vezes é justamente ali que a ressurreição começa a acontecer. E assim terminamos essa jornada. A mulher que surgiu quase como um nome discreto nas páginas da Bíblia se revela como exemplo de fé madura, serviço fiel e esperança viva. Que a história de Joana inspire você a permanecer, a servir e a confiar. Porque mesmo quando parece o fim, Deus ainda está escrevendo os próximos capítulos.